Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um podcast Voo Livre, o salto para o sucesso. Hoje estaremos com uma entrevistada aqui muito especial. Uma pastora, faz missões, faz trabalhos de acolhimento a pessoas. Ela que já foi diretora da UFADERJ Capital, hoje segue aí como vice-presidente da sua igreja, onde o seu esposo é o presidente. Hoje nós estamos de frente com pastora Aline Silveira. Pastora Aline Silveira, muito bem-vinda ao nosso podcast Voo Livre. Hoje nós vamos estar contando um pouquinho da sua história, da sua jornada, dos seus trabalhos. Então, já me apresento aqui, estamos de frente com ela. Pastora, conta um pouquinho da sua história para a gente, desde a infância. Vamos falar sobre a sua caminhada. William, boa tarde. Muito feliz de estar aqui com vocês, né, nesse bate-papo. Obrigada pelo convite. Né? É uma honra estar participando, né, desse novo projeto seu, né, que ele venha a ser um verdadeiro voo, né, de sucesso. Glória a Deus. E que Deus venha te abençoar. A minha infância, né, falando um pouquinho, né, foi uma infância difícil. Muitas pessoas olham assim, olham a pastora e falam assim, já nasceu num berço de ouro. No berço de ouro, como se diz aí, né? Foi ser loura, né? Mas, vindo de uma infância, fui surpreendida, né? Minha mãe ficou sozinha com 3 filhos e teve que cuidar da gente, né? E, por cuidar da gente, eu iniciei em projetos sociais. Cuidando, né? Eu comecei a minha jornada, tinha um projeto chamado Camp, né? E eu iniciei ali ajudando, né, para poder fazer capacitação para o trabalho, né, para o profissional. Hoje é o verdadeiro jovem aprendiz. E aí Deus trilhou meus caminhos, né? Foi fazendo meus caminhos, comecei a trabalhar, ali fui encaminhado por uma empresa, comecei a trabalhar, e logo em seguida Deus abriu os caminhos da Marinha, e aí consegui passar, né? E aí fiquei no militarismo por algum tempo, até que Deus foi trilhando os novos caminhos. Mas foi uma infância bem difícil. Pastora, a senhora é natural daqui do Rio de Janeiro mesmo? Nasceu em que localidade aqui do Rio? Sim, sou do Rio de Janeiro, nasci em Botafogo. Botafogo. Legal. Sou do Rio de Janeiro, né? Minha mãe é do Rio de Janeiro. Meu pai que é alagoano. Meu pai é alagoano, né? Muita gente fala assim, a senhora é daqui do Rio. Mas sou do Rio de Janeiro. E a infância foi bem difícil, foi marcada por grandes dificuldades. Eu lembro algo na minha infância, né, que marca muito, e é por isso que hoje eu ajudo pessoas com projetos sociais, capacito, né, para mudar a realidade de vida. Certa vez, eu lembro quando eu fui para a escola, e é um fato que marca muito a minha história, e eu não tinha sapato, e os sapatos rasgados, ali eu cheguei, e eu lembro quando alguém olhou e riu, né, do furo, né, e eu, naquele dia, eu pintei a meia de preto para que as pessoas não visualizassem ali o rasgado, né, do sapato. E aquilo dali, o pessoal zombou, e eu lembro que minha mãe falou assim, quando eu cheguei em casa chorando, mãe, eu não quero mais estudar, eu não tenho sapato para estudar, eu não tenho as coisas direito para estudar. E a minha mãe, como missionária de Deus, né, minha mãe orou e falou assim, minha filha, hoje a realidade que você vive não será a sua realidade futura. Não chores, isso é um momento passageiro que você está vivendo, mas Deus vai construir a sua história, Deus vai mudar a sua história. Eu profetizo hoje sobre a sua vida algo diferente. Isso não faz mal, minha filha. Mamãe, quando tiver condição, mamãe vai te dar sapatos novos. E ela profetizou isso sobre a minha vida e chegou a um tempo, né, hoje, graças a Deus, eu até tenho sapatos sobrando, mas foi momentos muito difíceis que nós vivemos. Uma coisa muito interessante que a senhora tocou agora, esse assunto, uma criança ela não ter o mínimo para poder ir à escola e estudar. Tem muitas crianças que não têm nenhum calçado para estudar e, por esse motivo, muitos deixam até de ir à escola, né? Para poder trabalhar no sinal, para poder vender uma bala, para ajudar em casa, e acaba deixando a educação de lado, porque, como a senhora mesmo disse, você sofreu ali um preconceito pelo seu sapato estar rasgado, e chegou a pensar em desistir de ir para a escola naquele momento, então você teve ali a sua mãe, uma mentora para você, Sim. que te aconselhou e te disse, não, a sua realidade hoje é essa, mas amanhã ela vai virar. Na realidade, eu vejo isso quando eu olho cada
cada olhar de uma criança, cada jovem, cada homem, cada mulher, que eu vejo que não tem oportunidade. Porque tem muitas pessoas, William, que são inteligentes, são pessoas que são capacitadas, elas só não têm oportunidades. E uma oportunidade na vida de uma pessoa muda a história de uma pessoa. E aí eu creio o seguinte, certa vez um tio meu estava lançando a campanha de mulheres que iriam ingressar na Marinha. Ele falou, Aline, olha, você está aqui uma ficha, mas você tem que ficar entre as 10 primeiras colocadas, porque a Marinha não vai aproveitar todas as mulheres. E eu lembro que ali eu vi uma oportunidade para a minha vida, né? Pessoas cansadas de não ter o que comer direito, de viver uma vida muito sacrificada. Louvo a Deus pela vida dos meus avós, que sempre estiveram conosco, nos apoiando, mas passamos por dificuldades. E eu lembro que ali eu encontrei a oportunidade e eu lancei de estudar o máximo que eu podia estudar. E acabei ficando entre a primeira colocada da Marinha, né? Fui a 01. E aquilo dali para mim foi honra. E fiquei muito tempo até que veio um decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso. Os militares que não tinham estabilidade foram dispensados. Então, ali, naquele momento, eu encerrei a minha carreira militar, porém com muito êxito, né? Ainda continuei trabalhando como terceirizado ali nas Forças Armadas. Uhum. E Deus foi começando a mudar a minha história e o meu destino, né? E através de uma oportunidade. Então, você pegou aquela profecia que a sua mãe deixou para você, Sim. que a sua vida iria mudar, continuou seus estudos, mesmo com dificuldade. Sim. Fez a prova da Marinha com quantos anos? Eu era jovem, eu entrei como a pessoa estava entrando, como marinheiro. Como marinheiro. Como marinheiro. Né? Na época, eu entrei, foi a oportunidade que a Marinha estava contratando as mulheres da Marinha. Uhum. Eu era nova, quando eu 18 anos, né? Quando você se alista, né? Quando você se alista na Marinha. Com toda aquela dificuldade, você não desistiu de estudar, fez a prova, passou em primeiro lugar. Em primeiro lugar, fui a 01, né? Da Marinha e tal, bem reconhecida. Bem honrada ali nas Forças Armadas, mas, assim, alguns fatos, isso da infância, eu lembro quando, antes disso, eu querendo estudar, na época, a gente queria fazer uma prova para o SENAC, né, para fazer o 2º grau, ou para a Cefet, ou para qualquer outro tipo de instituição, e eu lembro um dia que eu pedi a minha mãe ou a minha avó que me arrumasse pelo menos o dinheiro da inscrição. Uhum. Isso me emociona muito, quando a gente faz lembrar, né. E eu lembro que minha avó juntou ali panelas e coisas para vender, para poder comprar, para poder pagar a minha inscrição. E ali ela não conseguiu. E eu falei assim, vó, não faz mal. Eu vou conseguir lá na frente. Então, assim, são fatos que lembram. E aí eu coloquei no meu coração que tudo que o Senhor colocasse nas minhas mãos, quando eu crescesse, que eu iria abençoar vidas. Então, a minha jornada, ela resume em abençoar vidas. Nós vamos deixar, assim, mais no final nós vamos falar sobre isso, porque você passou uma infância difícil, teve uma infância difícil, quase não podendo estudar, mas hoje a gente sabe de todo o projeto que você faz. Isso é um assunto que nós vamos abordar mais pouco, aqui, mais à frente pouquinho, né? Sim. A sua caminhada na Marinha foi aos 18 anos, você disse que logo depois... Fiquei 4 anos nas Forças Armadas. Né? Trabalhei em vários setores militares. Depois, quando o Fernando Henrique deu o decreto, ainda continuei trabalhando terceirizado na Marinha, até que fui trabalhar numa empresa onde não tem nada a ver com o segmento militar, e comecei a atuar, né, nessa empresa, e aí Deus foi trilhando alguns outros caminhos para a minha vida. Hoje a senhora é pastora. Sim, sim. Pastora presidente junto com seu esposo de uma igreja. Sim. Essa caminhada como pastora, essa caminhada no evangelho cristã, evangélica, ela vem desde pequena ou a sua vida teve a primeira etapa e depois da segunda etapa, Jesus te alcançar? Ou você já nasceu no berço evangélico? Sim, eu nasci no lar cristão, meus pais missionários, né? Minha mãe missionária de berço. Existe um momento da nossa caminhada que a gente, filho de crente, nem sempre permanece crente, né? Desvia. Extravia. Não extravia, não desvia. Ele fica assim, aquele crente... Meio barro, meio tijolo, né? Aquele crente não firme, né?
E aí o Senhor, mas nunca deixando o Senhor, sempre seguindo as orientações ali da minha mãe, sempre os princípios bíblicos, aquilo que ela colocava para o meu coração. Mas teve um momento assim de você querer não estar muito ali, sabe, na igreja, não frequentando, uma decisão de batizar, mesmo sendo crente, não querendo ainda, mesmo sendo filho de crente, não querendo se batizar. Teve um momento, e nesse momento assim de estar distante, eu conheci meu esposo, não era cristão, mas eu tinha um princípio bíblico, né? Uhum. E eu lembro que foi rápido o nosso encontro, né? Nossa vida, nossa jornada. Meu esposo não era cristão. E logo em seguida nós casamos. E quando nós casamos, nós passamos por momentos difíceis. Meu casamento foi feito por um pastor, foi tudo uma benção. Casei rápido, né? Porque homem e mulher, mulher que vem de berço cristão não pode namorar muito tempo, né? Não pode, tem que casar, né? Tem que casar. E aí, a partir disso, né, passamos por momentos muito difíceis, né? Meu esposo teve algumas perdas na vida dele, e ali ele viu um encontro e eu vi a chance de o quê? Da gente se chegar mais para Deus. Eu me chegar totalmente e evangelizar ele no profundo dele dele aceitar Jesus. E meu esposo não suportava a igreja. Hoje ele é um pastor. Hoje ele é um pastor. Hoje ele é um pastor. E E na conhecido, realidade né? foi discipulado por mim. Ele ria. Você ganhou. Eu que ganhei ele para Jesus. Isso é muito bonito. E consegui levar ele ao batismo e se batizou e hoje ele é um pastor. Esse fato aí que você falou que no começo passou por muitas dificuldades, Sim. ele não era cristão, você ainda também estava meio barro, meio tijolo. Sim. Mas após essa virada de mesa, vamos dizer assim, Sim. você ganha ele para Jesus, você se entrega também. Sim, sim. Aí a gente já começa a ver a vida mudar um pouco mais, ou aí que entra a prova do cristão, quando você se entrega de verdade ali naquele momento? Na realidade, para gente, para mim, assim, foi algo muito gratificante, porque eu ganhar, meu esposo se entregar para Jesus foi algo incrível, porque meu esposo era um pouquinho materialista, meu esposo não era focado na religião, né? Não veio de berço evangélico, veio de berço católico. E eu lembro que eu imaginava, quando ele teve perdas, que ele ficou muito tempo, ele ficou 3 meses trancado dentro de um quarto, ele não queria falar, porque ele teve perdas financeiras, ele teve perdas na vida dele, perdas emocionais. E ali eu me levantei, eu lembrei que eu nasci no lar cristão, que eu era uma mulher que eu podia mudar a história da minha casa e que eu podia mudar a história da minha família. E comecei a levar ele para a igreja, e porque por muito tempo ele me dava o dinheiro do táxi e eu ia sozinha e ele não ia. Então o Senhor foi começando a mudar a história ali a partir daquele momento, quando ele teve a perda. E eu lembro que quando eu comecei a perder muitas coisas, eu falei para Deus, Deus, por que tu está permitindo isso? E aí Deus falou, você não me pediu a salvação do teu esposo? Tá aí. É assim que ele vai vir para mim. Então aí você ganhou seu esposo para Jesus, né? Sim, sim. Ganhamos ele para Jesus, né? Ele se rendeu, né? Ele prestava serviço para uma igreja, né? E só que não era cristão. E ali eu falei para ele começar a frequentar, né? E ele começou a frequentar, começou a deixar Deus trabalhar no coração dele e com a perda, né? Um dia ele falou assim, eu quero conhecer esse Deus que você tanto fala, e eu vou me render, e eu quero me batizar, e eu quero seguir o caminho. E a coisa mais incrível é que eu não tinha vida ministerial tão profunda. Ele começou primeiro do que eu. Ele foi chamado primeiro do que eu. Você ganhou ele para Jesus. E ele foi chamado ministerialmente primeiro do que eu. Veio primeiro do que o seu. Isso. E hoje são vocês dois, né? E hoje nós dois da caminhada. Vocês têm uma igreja, onde é? Nós temos uma igreja em Bangu, né? Vai fazer 3 anos agora, né, que nós estamos com esse novo desafio, né? Fomos muito tempo pastores auxiliares, participando de muitos projetos sociais, muitos trabalhos em igrejas, lideranças, mas hoje o Senhor nos confiou de estarmos com a nossa própria igreja. E você faz bastante projeto social, né, pastora Aline? Eu tenho acompanhado um pouco aí as suas redes sociais. Sim. Até mesmo lá eu vejo na sua igreja, você Sim. faz alguns projetos, algumas coisas que edificam a vida do próximo, Sim. né? Como Deus nos confiou o ministério,
eu falei que eu não queria uma igreja somente comum, mas eu queria uma igreja que pudesse ter, que focasse também nas questões sociais, né? Que ajudasse o próximo. Porque, como eu te falei, às vezes nós temos, não temos, tem muitas pessoas boas, mas não têm oportunidades. E eu coloquei no meu coração, né? Hoje, com 3 faculdades, com 3 pós-graduação, eu coloquei no meu coração que eu iria abençoar vidas e eu ia ajudar essas vidas a chegarem, ter pelo menos uma capacitação de alguma coisa, alguma coisa que ela pudesse chegar, alguma coisa que eu pudesse ajudar. Não ajudar como, às vezes, muitas igrejas ajudam ou que muitas pessoas estão acostumadas a depender daquela ajuda ali sempre. Eu falo ajuda para você seguir, para caminhar, né? Como é que a gente fala? A gente dá o anzol, né? Para a pessoa Vai pescar, pescar, né? né? Então, assim, a oportunidade, o primeiro passo. Interessante que você falou que aquela criança lá atrás que não quis estudar, hoje tem 3 faculdades. Tenho 3 faculdades, isso, tá? Eu sou psicóloga, Uhum. né? Pós-graduada em neuropsicologia, sou pós-graduada em psicopedagogia, sou pós-graduada em serviço social, é, tenho direito e estou concluindo agora a psicologia. Isso é muito bom. A educação, o estudo muda vidas de pessoas, né? Sim, sim. E eu não paro de estudar, né? Sempre se Sempre se aperfeiçoando. aperfeiçoando e Deus está abençoando aí nossas vidas e as nossas jornadas. A senhora, pastora Aline, no ano de... Na época da pandemia, a senhora foi diretora da UFADERJ Capital, né? UFADERJ, que é um departamento feminino da SEADER. Sim, sim. Então, você pegou essa diretoria da capital num momento muito difícil, né? Que foi o Sim, momento da pandemia. Eu acho que não tinha como se trabalhar livre ali. sim. Mas como é que foi a sua experiência aí como diretora? Na realidade, a capital, um desafio, né? A gente começou como assessora de oração, não, assessoria de Uhum. irmãs, né? No ministério de uma igreja. E ali a gente se destacou em ajudar a diretora. Eu ajudei uma diretora. E ali ela veio me convidar para fazer parte do quadro. Me convidou da UFADERJ, eu lembro como se fosse hoje, Marli Rangel, diretora. E ali a gente começou uma grande jornada e de trabalho, e foi muito rápido, até que eu tive o convite de um coordenador para vir como diretora e estar na frente, né? Fui vice e estar na frente da capital. Só que um grande desafio me pegou de surpresa, porque foi a grande pandemia. E como fazer um trabalho onde as pessoas não podiam sair de casa, onde as pessoas tinham que ficar De de quarentena ali dentro de quarentena, a casa, pessoa não... não podia se locomover, mas nós superamos, nós fizemos um grande trabalho. Nós conseguimos fazer uma cruzada de 800 mulheres, colocando na Praça do Rodelão. Nós fizemos várias atuações, nós vivemos vários trabalhos sociais. Mesmo naquele momento ali que estava todo mundo trancado dentro de casa, né? As igrejas ainda era permitido abrir, É. mas era muito difícil de trabalhar no Foi muito momento da difícil, pandemia. reunião, né? Aí a gente entrou com o desafio de alguns trabalhos online, a gente entrou com a escola online, a gente entrou para não parar, né? Pra E não... chegou o momento do congresso, a gente não podia juntar pessoas, porque aí já teve o decreto da pandemia, onde as Uhum. pessoas não podiam mais se reunir, mas a gente mesmo assim conseguiu terminar o mandato com êxito, com tudo ok, Foi tudo legal, né? ótimo. E eu senti assim um desafio de falar, né? Eu falei, não, não quero mais continuar. Indiquei, e tinha vices, né? Hoje a Angelita, né? Tinha a Angelita, tinha outras vices. Eu falei, estão prontas para continuar o meu trabalho. Eu achando que eu ia parar aí, mas aí fui convocada com o presidente, né, da nossa Uhum. convenção para fazer parte hoje da diretoria, da assessoria, né, diretoria da Unemad, da nossa Da convenção. Unemad, hoje você faz parte da Unemad. Isso, da Unemad, das esposas de ministro Isso é da muito, nossa isso é convenção. muito interessante, porque as pessoas passam a entender, como a Aline está dizendo aqui. Na época da pandemia, ela não teve muito recursos para trabalhar, para juntar as irmãs. Mas ela
se mexeu para o outro lado, foi para a internet, foi fazer culto online, ela não parou. Não parei. Levou a palavra do Senhor, ajudou. Nós fizemos muitos trabalhos, nós conseguimos reunir, nós conseguimos juntar as pessoas, nós conseguimos não deixar as mulheres paradas, nós conseguimos... assim, foi um trabalho muito excelente, e isso eu sou feliz pelo tempo que estive como diretora, porque ali conheci muitos pastores que hoje têm um carinho, um respeito, né? Meu respeito a todos os pastores, meu abraço a todos os pastores da capital, por todo o carinho, por todo os incentivos, por me ajudar em cada convocação, né? Eles sabem que eu tenho cada um deles, com as suas esposas, guardada no coração. E assim como as irmãs, que até hoje me tratam com o maior carinho, com o maior respeito. Isso é muito bacana, deixou um legado ali, né? Sim, sim. E hoje você, sobre política, hoje você faz projetos sociais, tem algum direcionamento seu na política hoje, o que você está fazendo? Sim, a política, na realidade, é uma necessidade, né? É uma questão que o cristão ele não pode, ele tem que ter a visão aberta que políticos existe, e nós temos que apoiar aqueles que estão mais alinhados, né, com aquilo que possa abençoar a população e o povo. Então, a política, eu vejo pelas questões dos projetos de ajudar pessoas, naquilo que você pode abrir portas. Então, hoje, eu tenho 2 políticos que eu apoio, né, que tem meu braço, pode contar comigo, né? O vereador Wagner Tavares, que é vereador do estado do município do Rio de Janeiro, a minha deputada Tia Ju, que tem os mesmos conceitos, as mesmas visões que a minha, e apoio nessa caminhada, na ajuda contra as mulheres, contra a violência contra a mulher, está na Procuradoria da Mulher, em defesa da mulher, no amparo da mulher. Então, nós estamos sempre assim apoiando naquilo que pode abençoar mulheres, abençoar vidas, em o que eu puder somar, o que eu puder agregar nesse âmbito, sim. E agora, né, com o desafio da Frente Parlamentar das mulheres, né? Mulheres pastoras, né, do nosso município do Rio de Janeiro, né, na frente dessa frente parlamentar, das mulheres, esposas de pastores, ministros, diaconisas, obreiras, mulheres do nosso município do Rio de Janeiro. O vereador Wagner Tavares abriu essa frente parlamentar de amparo como ajuda das mulheres cristãs. Além dessas ajudas, pastora Aline, com mulheres, nós vamos entrar um pouco mais a fundo nesse trabalho, que é um trabalho novo, né? Sim, sim. Você também faz muita obra social com crianças, adolescentes. Sim, sim. Você acolhe algumas pessoas, você tem algum projeto de mandar encaminhar essas pessoas a algum lugar? Qual o projeto social que você mais trabalha? Princípio, hoje eu capacito muitas pessoas, né? A gente tem amigos, a gente tem parceiros, pessoas que se alinharam na mesma visão que nós e nos ajuda a colocar isso em prática. Então, a gente vê, né, alguns trabalhos sendo desenvolvidos, pessoas sendo capacitadas, muitas mulheres. Agora nós acabamos de capacitar mais de 80 mulheres ali na Ilha do Governador, outras mulheres que estão sendo capacitadas, projetos que iniciam e depois elas falam assim, pastora, né? A gente costuma desvincular um pouco a nomenclatura pastora, né? Mas não adianta. Não adianta, continue permanecendo. Nos trabalhos, né? Eu tento falar Aline, mas o pessoal é pastora mesmo. Então, assim, a gente vê na jornada muitos depoimentos, mulheres, olha, já consegui um trabalho, pessoas que já estou trabalhando, você mudou a minha história, olha, ninguém acreditou em mim, eu com 60 anos eu fiz aquele curso e estou trabalhando, as pessoas perguntaram por que eu ia fazer o curso. Então, quando eu vejo esse laudo, esses depoimentos, essas palavras, isso me dá um incentivo, que eu falo assim, poxa, vem comigo, né? Quem que está disposto a estar com o braço em ajudar pessoas, né? Que é difícil, né? Então, hoje você faz essa autoajuda, você disponibiliza cursos gratuitos para as pessoas poderem fazer? Sim, trabalhamos ou com custo social, ou de forma, às vezes, gratuita, ou de diversas formas, a gente está sempre... Você está sempre trabalhando. Nós temos parceiros, pessoas, isso independente de qualquer coisa, a gente está sempre apoiando, né? E agora, com o lado da psicologia, né? A gente também vai entrar aí
mais profundo aí para esse ano também na parte sentimental das mulheres aí, que vai ser algo bem, bem enriquecedor. Você citou aqui uma coisa que está sendo bem discutida, né? No âmbito nacional, não vou dizer a nível do Estado, porque é em âmbito nacional e talvez até mundial, é a violência contra mulheres, né? Você Sim. disse que vocês estão com um trabalho sobre isso, a Tia Ju? Eu não Na entendi muito. realidade, o que acontece? A deputada Tia Ju, ela sempre está em defesa da mulher, né? Uhum. Se você acompanhar ali nas redes sociais dela, né? Tia Ju 10, você acompanhar lá, você vai ver que há um trabalho enriquecedor, né? Um trabalho de luta com a mulher, luta com as crianças, luta social, né? São umas causas que ela defende, né? Só que nós vimos, né, isso também, nós vimos no meio evangélico ou fora, no âmbito evangélico, hoje nós estamos vendo um feminicídio terrível, né, uma violência muito grande contra as Sem mulheres, fim. maltrato sem fim, mulheres sendo mortas, mulheres sendo agredidas, mulheres sendo violentadas, mulheres não sendo reconhecidas e, pasme, até no meio evangélico. Existe no meio evangélico também. Existe também. Eu fico olhando, vejo sempre muita reportagem sobre isso machuca muito dentro de nós, né? Sim, Porque a gente está vendo mulheres sendo agredidas de tudo quanto é forma sim. e não está havendo nenhum tipo de respeito. Esse alto índice de feminicídio, a gente podia atribuir isso o quê? As leis que são muito brandas, deveria ser mais severa? Eu acredito que as leis nós temos. Uhum. Elas só não são Cumpridas, cumpridas e aplicadas no inteiro aplicadas, né? teor, né? Aplicadas. Porque, na realidade, hoje nós temos muitas pessoas que têm um conhecimento grande, né? Nós temos leis, a nossa Constituição está aí, o nosso Código está aí, e, assim, amparo da mulher completo. Só que eu vejo, assim, hoje, as próprias mulheres aceitando a viver uma vida de escravidão. Então, elas demoram a denunciar, elas demoram a fazer, e muitas denunciam e tiram denúncia, né? Com medo de alguma coisa, com falta de oportunidade, achando que não vão mudar a vida delas, estão presas com algo. Então, assim, isso vai demorando. E aí, quando elas vão abrir a boca, quando elas vão falar, aí já é um Já é pouquinho tarde. tarde. É tarde. Você tocou um assunto que é de rotina acontecer. A gente vê muitas vezes, se pegar o histórico de pessoas, né, de mulheres que aconteceu de Não ser foi a primeira espancada, vez, não foi de a primeira vez, ser né? maltratada, não foi a primeira vez. É, E muitas vezes, quando acontece, ela não quer tocar para frente, ela volta para dentro de casa, ou deixa que o marido volte, ou a pessoa que está com ela se sente ameaçada muitas vezes e não tem coragem de denunciar. A denúncia hoje é uma das melhores armas da mulher, né? a Do ato. denúncia, mas sabe o que acontece? Muitas mulheres, o William, as mulheres denunciam e depois tiram a denúncia. Elas mesmo têm medo, elas não têm uma segurança. E hoje nós temos tantos canais, né? O governo disponibiliza, a Prefeitura do Rio disponibiliza, nós temos todos os amparos e falta o seguinte, uma vontade própria da própria mulher procurar autoajuda. Né? Então, assim, hoje a agressão maior que nós estamos tendo, que é uma agressão que as pessoas não estão visualizando, e foi por isso que eu comecei, né, no âmbito pastoral, assim, lidando com mulheres, quando eu iniciei, eu tive o desejo de fazer a psicologia, porque eu vi ali tantas mulheres sofrendo a violência psicológica. Né? E no âmbito religioso, ou seja, de qualquer ou fora da religião, isso acontece muito. E elas, às vezes, não conseguem abrir a boca, elas não conseguem falar, elas têm medo, elas são sufocadas. E isso vai causando doenças. E as doenças emocionais são as maiores, São as né? piores São as doenças. piores. A doença emocional, ela dá ferida no corpo. A doença emocional, ela faz queda de cabelo. A doença emocional, ela destrói a saúde da pessoa. E quando a pessoa vai ver, há uma grande dificuldade, porque muitas pessoas acham que o psicólogo, né, a pessoa que cuida, é porque a pessoa está com o demônio, e não está com o demônio. Às vezes, é o lado
precisa da autoajuda médica. Às vezes, realmente, pode ser algo espiritual, ou algo que precisa de uma ajuda espiritual, mas às vezes não é isso. Às vezes é questão realmente de um amparo psicológico. Pastora Aline, a senhora me disse então que se formou em psicologia, né? Terminando a psicologia. Está terminando a psicologia, isso. Sendo que a senhora me contou agora, estava falando sobre mulheres, né, que se sentem, que estão endemoniadas, que talvez acham que não pode procurar um psicólogo, é isso? Eu não entendi muito bem. Não. Às vezes, né, a leitura que nós fazemos é uma leitura errada. Às vezes pensamos que é algo que vem do espiritual de cada uma, né? Mas às vezes não é o espiritual, é uma doença psicológica, é uma doença emocional que precisa ser tratada. Então, às vezes a pessoa olha, às vezes uma mulher tendo crise, ou a mulher reagindo de uma forma que não esperava ela reagir, ou ela tendo um surto psicótico, ou ela tendo uma atitude que ninguém esperava, isso não é de repente, isso é uma ocasião de vários processos que essa mulher vem sofrendo, e ela não abre a boca. Então, às vezes, quando ela chega num determinado lugar, ou numa determinada igreja, ou num determinado lugar de acolhimento, talvez isso pode ser olhar ela daquela forma e imaginar que ela está com algum tipo de possessão ou de algum tipo de algo espiritual nela, mas não, só acarreta uma escuta, né, com essa mulher, são traumas e dores que essa mulher precisava ser tratada e cuidada. Então, assim, os pastores, as pessoas cristãs, as pessoas evangélicas, elas precisam ter um acompanhamento psicológico. Isso é super importante. Isso não significa que você não está liberto. Há uma dificuldade muito grande no meio evangélico da busca do psicólogo. Hoje já avançou bastante, né? Antigamente era pior, mas é necessário. Eu acho que você tocou num assunto agora que pode abrir a mente de muitos pastores, né? Porque na igreja, às vezes a pessoa chega ali, está mal, está chorando, e está caída, está deprimida, está para baixo, o pastor faz imposição de mão, quer expulsar o demônio, e muitas vezes não é só isso. Então, seria bom que os pastores, que os líderes das igrejas tivessem uma visão mais apurada para saber distinguir, não, essa pessoa que ela está precisando de uma ajuda psicológica, ela está trazendo traumas da vida dela, que machucou ela, seria mais ou menos por aí? Na realidade, hoje é até uma visão nossa na frente parlamentar, né, das mulheres, pastoras, esposas de pastores, diaconisas, obreiras no município do Rio de Janeiro, dá um amparo, trazer uma visão, né, para as igrejas e tal, o apoio, para amparar as mulheres, né, ou seja, em ter um núcleo de psicólogos em sua igreja, em ter um trabalho voltado, um apoio. E nas próprias instituições, tem pessoas capacitadas, mas não são usadas, não podem. Então, assim, no próprias instituições, e elas, na realidade, nós atuamos aonde o poder público não vai. As igrejas, elas foram criadas para isso, para atuar onde o poder público não vai, né? E amparar as pessoas onde o poder público não consegue chegar. Então, eu acho que uma visão de uma escuta, e às vezes isso não é no âmbito de um culto, eu brinco às vezes com as minhas ovelhas e brinco com as pessoas da minha igreja, que às vezes nós estamos numa rotina do dia a dia e nós não conseguimos olhar para o ser humano e nem ver como ele está se sentindo. Mas quando a gente para um momento, fala comigo, tá tudo bem? Tá precisando de alguma ajuda? Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Eu quero te ouvir. Ou você que é psicólogo, que está na sua igreja, eu quero até estender aí as psicólogas, mulheres que pertencem a alguma religião. E isso a gente fala o seguinte, é importante, William, que a frente parlamentar cristã não é só para mulheres cristãs da Assembleia de Deus. A gente está falando dos batistas, do presbiteriano, do metodista, nós estamos falando dos católicos, nós estamos falando de todos que têm uma crença, todos aqueles que são cristãos. Então, assim, é importante ter uma visão, em ter um amparo dentro da igreja mesmo, um núcleo de amparo dentro das suas igrejas para atuar. E é nisso que a gente quer incentivar. A gente quer. Eu sei que não vai ser algo fácil, mas com a ajuda de alguns pastores, de algumas pastoras, de pessoas, eu acho que a gente consegue chegar lá.
Isso é muito bom, porque você não abrange um certo Não, cristianismo. não é um É cristianismo, é todo mundo, todo. Todos os todos, cristãos. todos os cristãos, Todos os vocês cristãos, estão católicos, presbiteriano, batista, da Maranata, Universal, todos. Maranata, assembleiano, é uma visão geral, É né? uma Uma visão geral visão, muito porque boa. a visão política é uma visão geral, o Tem que ser para nosso todos, é né? para todos, né? Nosso Rio de Janeiro ele é laico, né? Então, por mais que nós somos cristãos, a visão quando você atua em algo é para beneficiar o próximo e ajudar todos. Pastor Aline, falando aqui no âmbito político, nós estamos com uma política bem polarizada, né? Sim. E o que a senhora me fala sobre isso? Porque Na realidade, Deus deu para nós os direitos de escolha, né? Então, hoje, nós vimos muitas coisas acontecendo, às vezes, pelo próprio povo, né? Somos nós que colocamos homens, governantes, mulheres ali atuando. Então, nós temos que pensar uma reflexão. As eleições vêm aí, em quem a gente vai colocar no poder, em quem a gente vai eleger, ou seja, em todas as esferas, é a gente analisar cada um na visão, naquilo que vai fazer, que seja para o bem do povo. Eu também quero falar algo muito importante aqui, e eu sei que é questão de debate e questão de algo muito difícil, e aí eu vou citar aqui até com a permissão, né, do nosso prefeito Eduardo Paes. Nós fomos chamados a orar, né, por eles, com um grupo de mulheres, e algumas pessoas criticaram, né, mas ele não é cristão, mas ele está orando pelo prefeito, tal, ele não é cristão. E eu lembro que certa vez nas minhas redes sociais eu falei, mas ele é o nosso governante, ele é um homem que está atuando pelo povo, é um homem que está cuidando da prefeitura do Rio. Então cabe nós, né, a orar e abençoar o homem que Deus, que o povo colocou e que está ali, está atuando e está fazendo o seu trabalho ali na política. Então o cristão ele tem que entender, tem que separar bem essas coisas, né? Ele tem que começar a compreender isso. Então eu sei que há uma dificuldade, né? Isso é uma opinião minha própria, né? Cada um tem a sua opinião e nós respeitamos ela, né? Como a gente fala, muitos falam, né? Política e religião é difícil debater. não tem como discutir. Mas você abordou um tema que é muito interessante. Mas o prefeito, nosso prefeito Eduardo Paes, ele está como prefeito foi com permissão de Deus, né? Sim, Porque sim. desde a antiguidade até os Fez dias uma de coisa hoje, muito boa para nós aí, que é o BRT, né? Eu acho que está todo mundo sendo amparado pelos trabalhos dele, né? A administração, um homem bom na administração pública, um homem excelente naquilo que ele faz, né? Estamos falando da gestão, né? Eu acho assim a gestão dele muito bacana. E nós, como os pastores, como líderes, assim que nós fomos convocados para cumprir alguma coisa, em fazer, abençoar, orar, nós temos que estar ali para abençoar e orar, né? Nós temos a nossa visão, nós temos as nossas crenças, não negociamos elas, não negociamos os nossos valores, mas estamos aqui para apoiar e ajudar o próximo na necessidade que ele tiver. Em questão de Eduardo Paes, prefeito, a gente vê que ele, mesmo não sendo cristão, ele apoia muito o povo evangélico, ele ajuda muito o povo cristão, né? Hoje ele tá tendo um braço também, porque ele está sendo um governante para o povo, né? Eu acho que todo governante para o povo, e aí eu estou falando em governar bem e fazer aquilo que é permitido, né? Da melhor forma possível. Então, ele não pode ter uma bandeira. E aí nós, como cristãos, também temos que entender o lado onde ele governa também para as outras crenças. Eu acho que o grande governante, a pessoa que é política, mesmo ela sendo cristão, mesmo ela sendo evangélica, ela tem que separar um pouquinho a questão do benefício à população em geral, né? A ajuda em geral, o trabalho é para a população, o trabalho não é por bandeira religiosa, tudo que nós atuamos não é por bandeira religiosa. Certa vez, eu tive algo que me confrontou um pouquinho, né? E eu lembro que uma mãe de santo, onde eu tenho um carinho e estima de um trabalho muito bonito que ela desenvolve,
no âmbito social, ela me abraçou e ela falou assim, pastora, eu vi na senhora algo diferente, a senhora me abraçou. Eu falei, por que que eu não te abraçaria? Né? É algo que você faz um trabalho incrível. Nós temos crenças diferentes e temos ideologias diferentes. E valores, pensamos um pouquinho diferentes. Mas no seu âmbito do teu trabalho, você atua ele de certa forma muito excelente. Então nós temos que saber separar muito bem isso. A pessoa, o ser humano, a ação, a atitude social com a crença e com a religião. De cada pessoa. Né? E respeitar, porque quem convence é o Espírito Santo. Nós estamos aqui para falar do amor de Cristo, né? E, claro, e trazer eles para aquilo que eles venham, o coração deles venha aceitar e venha se converter e venham a crescer nesse âmbito, entendeu? Mas cada um com a sua escolha e com a sua crença. Eduardo Paes governa para todos, né? Para todos, Governa para todos e tem feito um excelente governo. Hoje ele é o prefeito, né? Então, assim, como prefeito, a ordem do Senhor é nós abençoarmos os nossos governantes, sim, né? Que está, né, no poder. Isso. Essa questão que você acabou de falar, que abraçou uma pessoa de outra religião, da Umbanda, não sei, matriz africana. Matriz africana, isso. Que eles têm são religião de matriz africana, isso. Corrigindo aqui, não entendo um pouquinho a cultura deles, mas tenho pessoas que eu tenho um carinho, tá? Pessoas que eu tenho carinho e tenho respeito, né? Por mais que as nossas crenças, eu tenho a minha visão, quando eu tenho oportunidade eu falo da minha visão, mas há um carinho especial como pastora para todos, independente da sua religião, independente da sua crença. Eu sei separar muito bem essas coisas. A gente vê que todos eles fazem um trabalho social muito bacana. Muito legal. Muito bacana. E eu acredito, e aí eu estendo, que se uníssemos em forma de um trabalho para abençoar vidas, eu acho que o nosso Rio de Janeiro estaria muito melhor, e o nosso Brasil também. Independente das nossas crenças, nós temos as nossas crenças, nós temos os nossos valores, são inegociáveis. Nós temos as nossas visões, mas nós, para ajuda ao povo e à população, nós deveríamos se unir mais. Ficaria muito, muito melhor, né? Muito melhor. Seria um mundo melhor. Apesar, porque é um direito de escolha de cada um, de você, se hoje, né? Você é bispo, né? Bispo. Você escolheu, você passou por todos os lados, você conheceu todos os lados, você decidiu estar em Cristo. Então, foi uma decisão sua. Então, é assim como eu tive uma visão de vários, né? Nasci em um lar cristão e podia ter escolhido outro lado, mas continuei no meio evangélico. Então, há uma decisão nossa, e eu acho que você tratar o ser humano com amor, com respeito, com dignidade, sabendo entender o espaço, trazendo um pouquinho aquilo que um dia o Senhor ele te ganhou, né? Um dia o Senhor te convenceu, um dia o Senhor te tocou. Então, você trazer de forma diferente para o outro, ele vai ser tocado. E é o direito de escolha dele. Até o Senhor nos deu o livre-arbítrio. É verdade. Agora, pastora Aline, estamos aqui começando o ano de 2026. Sim. Qual os seus projetos para 2026? Qual o seu sonho, objetivo que você tem para esse novo ano que está chegando? Esse novo ano, eu tenho um salmo que é o 90, 17, que eu gosto muito e eu coloco ele como princípio na minha vida. E para todos aqueles que servem comigo ou que eu fiz parte de uma liderança, já escutaram esse salmo. E uma frasezinha que a pastora fala direto, né? O único que pode tirar a sua bênção é você mesmo. E busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É profética, está na Bíblia, está no nosso guia. Então, se nós não alcançamos isso, falta alguma coisa em nós. E o Salmo 90, 17, ele fala o seguinte, que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e que ele confirme a obra das nossas mãos. Por que esse salmo fala muito no meu coração? Porque se a graça de Deus estiver sobre nós, William, nós alcançamos tudo. É verdade. Se o Senhor achar graça em nós, não tem obstáculo para a nossa vida.
Se o Senhor achar graça nesse trabalho que você está desenvolvendo do podcast, ele vai ser o melhor. Ele vai alcançar vidas, ele vai transformar vidas, ele vai... Porque a graça é o Senhor, ele nos escolhe. Imperfeitos que somos, né? Eu sou imperfeita, mas Deus nos escolheu. Você é imperfeito, mas Deus te escolheu e colocou em nós uma missão que nem nós achávamos que seríamos capazes de cumprir, mas estamos aqui. Então, é a graça dele, se estiver sobre nós, ele vai confirmar a obra das nossas mãos. Aí ele termina, sim, confirme a obra das nossas mãos. Então, que seja tudo que eu peço a ele, que a graça do Senhor nosso Deus esteja sobre nós, porque se ela estiver sobre nós, tudo que nós colocarmos as mãos será bem sucedido. Será prosperado, vai prosperar, né? Vai ser bem sucedido. Esse ano de 2026, mas você tem assim algum ponto específico? A gente está pensando em fazer um trabalho social dessa forma? Sim, eu quero muito atuar, né, na questão psicológica, né? Eu quero atuar bem nessa questão, né? Assim que nós concluirmos algumas coisas que faltam para concluir, atuar nas emoções, os projetos das capacitações, que é algo incrível. Eu brinco com as meninas, eu acho que eu vou parar, né? Um pouquinho de fazer outro nível, né, superior, mas sempre estudando, sempre aprimorando, quero muito contar com parcerias, com homens e mulheres, né? Estamos aí, que tenham uma capacitação, que tenham um conhecimento e que possa somar conosco, nos ajudar, nos procurar. Você pode acessar as nossas redes sociais, @pra.alinesilveira, ver o trabalho que nós desenvolvemos, se colocar à disposição em falar um pouquinho e nos ajudar. Pastora, eu sou psicóloga, eu queria estar com você somando em alguma coisa. Pastora, eu tenho capacitação, eu sou doutora em algo, eu queria estar me disponibilizando um tempo voluntário, sabendo que o nosso trabalho ele é voluntário, ele é por amor, ele é um trabalho para ganhar vidas, ele é um trabalho que realmente nós queremos chamar a atenção pública, para que eles tenham um olhar, né, para nós, para nos ajudar nessa visão que nós estamos aí caminhando em benefício do amor ao próximo. Então, você aí, ó, que é professor, psicólogo, você que dá um curso, seja lá o que você possa fazer para ajudar o próximo e quer ser um voluntário, a pastora Aline deixou aqui a rede social dela, creio que vai deixar algum contato. Sim. Se vocês quiserem procurar, na sua igreja você pode fazer obra social assim, sim, né? Na minha igreja, levar para a sua igreja. Também quero chamar pastores, vocês que queiram levar capacitações para a igreja de vocês, alguns trabalhos, alguns projetos, me procurem, tá? Eu vou estar deixando aí vou disponibilizar o meu contato, tá? Tá aí minha rede social, @pra.alinesilveira. Você pode acessar, pode nos seguir a gente no Instagram, seguir a gente e acompanhar os nossos trabalhos, né? E colocar aí à disposição você que precisa, para a gente poder fazer um trabalho na sua igreja, desenvolver algo na sua igreja, colocamos à disposição, me procurem, que eu estou à disposição para a gente estar conversando e estar levando algo aí para a sua igreja, para o seu local aí. Para onde a pessoa quiser ir fazer alguma obra social, algum trabalho, desenvolver alguma coisa. E para isso nós precisamos de voluntários, precisamos de pessoas que tenham amor ao próximo e queiram ajudar ao próximo. Pastora Aline desenvolve, então, tem uma visão agora para 2026 de desenvolver um trabalho com mulheres na psicologia, né, de ajudar a autoestima. Sim, atuar e tocar aí bem aí a frente parlamentar, né, das pastoras, esposas de pastores, missionárias, fazer reuniões com elas, desenvolver alguns trabalhos que nós vamos desenvolver, nos colocar à disposição e aí ouvir pessoas de algumas igrejas, os pastores autorizando e dando esse espaço para a gente poder ver se a gente consegue na própria igreja desenvolver alguma coisa em ajuda, né? Nas instituições, em qualquer lugar, em ONG, em lugares que nós possamos somar com vocês, conte conosco. Pastora Aline, e família? Hoje, a senhora
é casada, seu esposo é um pastor, Sim, né? sim. Vocês têm filhos. Como que é a relação familiar e na igreja? Todos juntos? Hoje o Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Meu esposo, ele é mais fechado, mais na dele, né? A Uhum. pastora Aline é mais comunicativa, a pastora Aline está em todo lugar, a pastora Aline gosta do movimento, a pastora Aline é do manto, Isso é muito bom. e ele é mais quieto, ele é mais na dele, né? Mas é um homem que hoje eu vendo ele, vendo o resultado das minhas orações, sendo pastor, isso para mim é um motivo é muito gratificante, né? E meu filho é o maior presente de Deus na minha vida, né? O anjo Gabriel, né? Que o Senhor falou comigo quando eu estava grávida. O Senhor falou que seria Gabriel o enviado de Deus. Então, ele foi o maior presente da minha vida, da minha história. É alguém que eu amo demais e fruto da nossa união aí, minha e do meu esposo, que Que vão para bênção, né? 22 anos. Que bênção. Isso é a bênção que alcançou a casa de vocês. Sim, Agora vamos falar um pouquinho na sua igreja. Você tem trabalho com jovens na igreja? sim. Faz algum tipo de trabalho específico? Hoje, é isso. Ali em volta, onde fica a igreja, Sim, pessoas que quiserem uma ajuda psicóloga, é. procurar psicóloga, pode ir até a sua igreja, participa do culto. Como que funciona ali? Principalmente o trabalho com jovens. Hoje, na realidade, meu esposo assumiu agora a liderança dos jovens. Nesse ano, né? Ele tinha uma liderança dos jovens, né? Fizeram um trabalho bom e hoje ele teve que assumir a liderança dos jovens e a gente está, a nossa igreja é bastante jovens, estamos atuando um pouquinho. Quem é muito bom nos jovens é meu esposo. Muito É bom. ele que os jovens gostam, os adolescentes gostam, ele está junto com o pessoal, né? Eu sou mais assim, como é que eu falo? Mais pontual com as coisas de Deus, mais exigente, né? Uhum. Eu sou mais assim, mais exigente. Meu esposo, eles gostam muito, né? Os jovens amam muito, eles gostam. É assim, tem a visão mais jovem, Tem a né? visão mais Tem a jovem, visão atrai mais mais jovem, os atrai jovens. mais os jovens. Então, assim, tem trabalhos, a gente iniciou esse ano com algumas dinâmicas, mas já vinha com a visão de dinâmica de consolidar. Hoje a visão nossa ali é consolidar os jovens, não é ele passar pela igreja. Porque às vezes ganhamos muitos jovens, eles se batizam e eles saem. O mundo Verdade. abraça eles e vão embora. Porque é difícil liderar jovem, né? Não é fácil. E a visão hoje que nós colocamos para eles é o seguinte: vamos consolidar eles. Como é que nós consolidamos? Ouvindo, cuidando, chamando, convidando e sendo exemplo, né? A Também. igreja ela tem um papel fundamental, né, na formação dos jovens, porque se a igreja ela faz um trabalho onde ela consegue trazer as crianças, consegue trazer o Sim, jovem para a sim. igreja e manter, não, a gente sabe que vão ser melhores no Vão futuro, ser, né? o futuro, né? No Então, futuro assim, vão ser pessoas melhores, porque a igreja tem esse a gente está lado. perto de uma comunidade, né? Não é na comunidade, nossa igreja, mas estende, né? Tem uma visão, né? Um pouquinho pertinho de uma comunidade. E eu acredito que muitos jovens ali precisam ser tirados, né, do lugar, de uma visão diferente. Então, assim, a gente gosta de trazer assim, capacitações, oportunidades para eles, uma visão de debate, que é dinâmica para trazer eles o que eles podem ser diferentes. Há uma visão de palavra, né? A nossa igreja ela foca muito na palavra, estudo bíblico e palavra, né? Meu esposo é muito bom na questão da palavra e ele foca nisso, né? Então nós temos um trabalho, é um trabalho que consolida as pessoas que chegam ali, a gente manda mensagem. Eu fico muito focada com as irmãs, com as mulheres, mas ele tem focado mais nos jovens. A senhora, pastora, costuma pregar em outras Sim, igrejas, né? sim, sim. Recebe convites para pregar.
aqui no Rio, em outros estados? Sim, sim. Porque a minha Dá palestra, como que A funciona? minha jornada ministerial mesmo, a minha chamada que eu falo, mesmo nascendo no lado cristão, nasceu de um acidente, né? Eu levei um tombo dentro da minha casa e ali eu passei momentos difíceis, momentos de trauma, momentos de dor. E ali nasceu uma verdadeira chamada, né? E eu decidi e falei que se o Senhor me curasse, que eu ia falar por amor, o amor dele por onde eu passasse, por onde eu chegasse. E às vezes as pessoas estão comigo, caminham comigo, pessoas que estão junto comigo em alguns projetos, elas falam assim, parou para tirar xerox, está a senhora orando, daqui a pouco está fazendo culto no lugar, ou parou em algum lugar, tá você fazendo alguma coisa. O Senhor conduz a nossa vida, Ele conduz a nossa história. E desde então eu comecei a ministrar, contando. Como é que eu comecei a ministrar? Com uma pessoa que sentava no último banco da igreja, não queria se envolver nas questões espirituais. Meu esposo foi chamado ao diaconato e na época, quando ele foi batizado, ele foi batizado numa igreja rígida e eu falava para ele, eu não quero servir nessa igreja, é muito rígida. E depois eu fui ajudar nas mulheres dessa igreja, fui líder social dessa igreja por muito tempo, fui líder da terceira idade, vice-líder das mulheres e atuamos totalmente e o Senhor me mudou totalmente a minha visão, as minhas escolhas, porque o caminho era dele, a escolha era dele. Pastora Aline Silveira. Sim. Então, hoje prega nas igrejas. Prego, ministro. Ministra, dá Fiquei palestra. um tempinho, dou palestra para as mulheres, dou palestra para casais. Para casais, isso é muito importante. Dou palestra para casais. Tem pessoas que eu fui fazer várias palestras, inclusive já fiz uma palestra pela nossa convenção, né, lá no interior do Rio, eu e meu esposo. E eu lembro que as pessoas olharam ali na dinâmica dos casais e falaram, pastora, que bacana, eu não sabia. Eu falei, é uma diferença, palestra para casais, palestra para mulheres, né? Tem palestra para mulheres, a gente vê muito pouco palestra para casais. Sim, e nós também fazemos. Palestra para homens também, só sim, homens sim, também é sim. muito interessante. Nós estamos terminando aqui o nosso podcast Bom Livre de hoje. Foi uma honra ter a senhora aqui com a gente. Eu quero deixar aqui um espaço aberto para você deixar o seu contato, para quem quiser te convidar para pregar, para fazer uma palestra, se você quiser deixar um recado, o que você quiser falar, está aberto o espaço para você. Pode fazer suas considerações. Muito feliz, tá, dessa oportunidade, poder falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa vida, né? Inclusive, estou terminando de escrever um livro que ele fala Mulheres Curadas Não Têm Cicatriz, né? Tem testemunho. É o tema do meu livro, que vai sair aí, que vai falar um pouquinho das dores, jornadas, dores, desilusões que uma mulher no âmbito cristão ela sofre. E que muitas vezes, aparentemente, ela está linda por fora, mas muito ferida por dentro. E há uma dificuldade muito grande quando você atua e você chega num patamar evangélico, como pastores, eu brinco e falo com muitas pessoas, que vocês têm a gente para ouvir, e nós que não temos só Deus. Porque os pastores, os grandes líderes, eles não têm com quem se abrir, eles não têm com quem compartilhar as suas dores. E aí nasceu esse livro lindo, esse tema lindo, de algumas cicatrizes, de algumas dores que eu sofri, e que Deus me amparou, né? E no meio cristão, às vezes nós estamos sozinhos com muitos, mas nós temos o maior, que é Deus. Que é Deus, abordou aí. E isso é a melhor coisa. Então eu falo para você que ainda não teve um encontro com Deus, ou que nunca ouviu falar nesse Deus tão maravilhoso, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não vou dizer que a sua vida vai mudar, não vou dizer que talvez você não vai ter dores, né? Que talvez a sua vida vai mudar por completo de uma vez só. Não. Mas você vai ter uma certeza de estar com Deus é a melhor coisa. Então, minha gratidão por essa oportunidade. Está aí estendido. Hoje eu já estou... não faço muita divulgação de agenda, não tem isso no meu Instagram, mas você queira nos convidar para estar ministrando, trazer uma palestra, conta conosco, vai lá no meu Instagram, @pra.alinesilveira. Vou deixar aí, se você puder botar aí o meu contato, 21 96459 4257.
você pode falar comigo, pode estender o seu convite, pode me chamar para levar algum projeto para a sua igreja e vamos conversar, que Deus possa te abençoar e muito bom estar com vocês aqui nessa tarde. Nós agradecemos a sua participação, pastora, foi muito bom. Sim. A conversa ela foi muito agradável, passou tão rápido, Sim. mas foi muito boa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a tua William. casa, o teu ministério, Amém. cada dia mais. E nós vamos ficando por aqui com o nosso podcast Voo Livre e muito obrigado mais uma vez, Meu pastora muito Galinha. obrigada, um sucesso incrível para você e voe longe. Deus abençoe. Amém. Amém.